A Bíblia diz que todo joelho se dobrará, né? Breve a trombeta vai tocar, né? Breve Jesus voltará. E você, está preparado? Você está preparado para viver, né? Esse tempo a qual a palavra de Deus descreve? Então, nós estamos próximos, né? Os acontecimentos estão aí cumprindo a palavra de Deus, né? É chegado o tempo. Nós vemos que tudo está se alinhando para cumprimento da promessa de Deus, né? A volta de Jesus Cristo. Bom dia, né? Seja muito bem-vindo ao nosso café. Nós estamos aqui no nosso Café com Palavra, de segunda a sexta, sempre que possível, nós estamos trazendo uma palavra, né, de Deus aqui. Que o Senhor Jesus, ele ministra no nosso coração e nós vamos aprendendo juntos, conforme, né, a palavra de Deus, ela tem. Trago a ministração no dia, né? Trago refrigério, né? Trago direcionamento. Deus tem trago direcionamento na nossa vida através da palavra. Bom dia. Bom dia, Dani. Bom dia, Dayana. Tudo bem com vocês? Bom dia, Tati. Bom dia, meninos. Vamos compartilhando a live aí, ó, com quem precisa, né? A gente sabe, vocês pensaram que não ia ter café hoje? Então, hoje eu não pude estar aqui cedo, né? Mas cá estamos. Cá estamos no nosso cafezinho. Deixa eu enviar aqui também para alguém aqui. E aí a gente vai dar andamento na palavra. Bom dia, meninas. Hoje, né? Não sei se vocês estão curiosos para saber que livro que a gente vai entrar, só que nós vamos fazer um tema, né? Deus, ele me deu um tema e não um livro específico. Então, nós vamos estar dentro... Bom dia, Eliane, tudo bom? Pai, Senhor Jesus. Nós vamos estar dentro de um tema, falando, né? Não sei quantos dias, mas nós vamos estar aqui dentro de um tema que, tipo assim, Deus falou no meu coração. Quero que você fala sobre esse tema, né? Nós vamos falar sobre a volta de Jesus. Nós vamos falar sobre os acontecimentos da volta de Jesus. E eu, assim, gente, se tem uma coisa que eu amo é a palavra. Amo a palavra de Deus. E ontem eu, né, no meu tempo com Deus, né, eu aconselho você a fazer vários períodos de oração, não ficar preso em devocional, não, né? As crianças riem que eu nem gostava da palavra devocional. Aí, porque, né, fica aquela coisa ali, dependendo do tempo que a gente está vivendo, parece até obrigação. E as crianças riam, falam, eu gosto, né, do tempo de oração, mas eu aconselho você que se você puder, faça várias vezes ao dia. Mas eu tenho os meus afazeres. Vai fluir o seu serviço, vai. Quando você vê, você já fez coisas que você nem imaginava fazer durante o dia. Não fica preso só em um horário de oração, não, porque Deus tem mais coisa a falar. Deus tem coisa para revelar o dia todo. O Espírito Santo de Deus quer falar conosco, né? Bom dia, minha amiga, tudo bom? Estava com saudade. Graças a Deus estou aqui hoje. Ô, benção. Glória a Deus. Senti sua falta mesmo. Gente, nós vamos estar no livro de Mateus 24, né? Se vocês pensaram que era Apocalipse, hoje eu estou ao vivo só aqui no Insta, né? Não estou no YouTube, por conta da pessoa que ontem esqueceu de colocar o outro aparelho para carregar. E quando eu não uso, eu coloco, né? Eu não gosto de deixar nada carregando à noite, não. Eu costumo colocar ele à tarde, eu deixo ele carregado. Mas ontem, o dia, Deus. Ontem foi... Eu estava mergulhado com Jeová, então até algumas coisas até ficou. Mas tudo é para a glória de Deus. Vamos no livro de Mateus, capítulo 24, né? Até deixei aí no título, ó, da live. Mateus 24. Hoje a live tá bonitinha, tem até título, gente. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. A qual foi, né? Nós sabemos, né, que quando Jesus também se relaciona, fala do templo, ali, ele fala também sobre ele, né? Que ele fala que isso causou uma irritação, causou uma ira terrível, né? Quando ele falou que ele podia colocar abaixo e em 3 dias ele edificar, mas o tempo que ele estava se referindo é a ele próprio, né? Não nesse texto aqui, mas ele se referia a ele mesmo. Então isso causou uma ira muito grande nos religiosos, eu falo religiosos. Bom dia, irmã Rosânia, bom dia, Marisa, bom dia, Josi, como é que vocês estão? Então aí,
quando fala que o templo seria ele, né? Quando ele diz, né, que o templo seria ele, que ele podia derrubar, que ele levantaria em 3 dias, ali Jesus já estava contando para mim e para você que o templo é aqui, ó. O templo é você, a igreja é você. Se você ficar nesse tempo que está vindo aí, preso com placa, preso achando que oração é só dentro do templo, e se não tiver vida com Deus, de oração, de intimidade com Deus, não é uma boa hora para fazer isso. Por quê? Os sinais da volta de Cristo vão se intensificar demais daqui para frente. Ontem Deus falava muito comigo, muito. O Senhor ontem me alertava de coisas que, tipo, não tem, né, como falar aqui, mas a gente tem que saber. Então, assim, as coisas vão se intensificar, né? Eu tenho falado isso aqui direto, estou igual gota d'água. Vão se intensificar. Ah, mas eu vou ficar com medo, eu vou ficar desesperado. Não, você tem que ficar alegre. Se você estiver preparado, você não tem motivo para ficar desesperado. Você tem que ficar feliz. Por quê? Porque significa que nós estamos o quê? Próximos aí o quê? Para as bodas do Cordeiro. Aqui vai dizer no versículo 3. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: dize-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos. Os discípulos queriam o quê? Um sinal, né? Toda a nossa carne, sempre querendo pedir um negócio para ver. E aí a palavra fala, ó, dize-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane. Bom dia, Flavinha. Tudo bem, nega? E aqui vai dizer, olha, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Isso aí a gente, né, vê acontecer. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Bom dia, Nelimar, tudo bem? A igreja de Jesus cresceu muito. A igreja, o evangelho de Jesus, né? Vocês podem ver, Jesus, ele é ressurreto, ele se apresenta, ele é assunto aos céus. Logo que Jesus é assunto aos céus, o que acontece? Os discípulos, saudade do café? Isso só falta, moça. Eles começam eles estavam em oração, esperando o revestimento de poder. Ficaram ali, se mantiveram em oração, aguardando o revestimento de poder para sair, e pregar a palavra. E quando o Espírito veio sobre eles, foi aquele derramamento de poder, eles estavam aptos a sair, né, fazendo aquilo que eles tinham que fazer, que é anunciando. O que é pregação do evangelho? É contar o que Jesus fez. Olha, eu sou testemunha de Cristo. Jesus fez isso, Jesus fez aquilo na minha vida. Eu vi isso, eu vi aquilo, o cego levantou, ele ressuscitou, eles foram testemunhas visíveis daquilo que aconteceu. Só que eles precisavam ser revestidos pelo poder de Deus para que eles fossem cumprir essa missão. Ou seja, eu sempre repito aqui, a cooperação do Espírito Santo. Nós não conseguimos pregar para alguém e aquela pessoa ser transformada sendo só eu falando. Se eu pegar só ler, aí você vai falar, mas é a palavra. Eu preciso que o Espírito Santo de Deus confirme aquela palavra no coração daquela pessoa. Por isso vocês vão ver, tem muitas pessoas pregando. Mas precisa pregar com poder. Não é só pregar, tem que ter o poder. Porque o instrumento que Deus usa para operar é o poder. Entendeu? Então, quando há poder, há o quê? O Espírito Santo coopera, convence do pecado, da justiça e do juízo. Só o Espírito Santo convence um homem. Você já deve ter tentado como eu, porque eu vivia querendo trazer as pessoas para Cristo na paulada, convencer à força. Você já deve ter tentado logo que a gente chega, que é novo convertido, a gente quer que todo mundo receba esse evangelho. A gente quer que as pessoas recebam o mesmo evangelho. Mas não é assim. Elas vão ser convencidas através do quê? Do nosso testemunho, da nossa vida com Deus. Se você pregando fala, o seu testemunho daquilo que você prega, ele grita.
Entendeu? Então vocês estão conseguindo entender porque tem muitas pessoas falando em Cristo, mas não há confirmação por meio do Espírito Santo. Bom dia, Maria da Penha. Paz, tudo bem, minha irmã? Que bom você aqui. Não há confirmação porque também não há testemunho. O que você quer dizer, Rose? Olha, gente, eu tô aqui devagarzinho, didático no negócio aqui. Por quê? Porque eu tô aprendendo junto com vocês. Rose, você tá ensinando? Não, eu não sei nada. Eu tô aqui com vocês, recebendo a revelação do Espírito. Vocês estão entendendo? Rose, você tem teologia? Não. Eu sempre quis demais fazer. Deus falou, você não vai fazer. Amém? Nada, nada. E eu queria e chorava. Jesus, eu quero. Deus falou, não, você não. Senhor, mas esse fez o Senhor. Não, você não vai fazer. Então, eu não tenho nem estudo nenhum. Meu estudo é esse aqui, ó. Por quê? Porque Deus não quis que eu fizesse. Então, se Ele não quis, né, é o suficiente. Eu tenho para entregar para vocês a revelação do Espírito. Mas isso eu tenho. Isso eu posso falar que eu tenho, porque Ele revela sim, muito. Então, quando alguém pregando e falando, mas não há transformação, não tem ali, não vou convencer porque eu quero convencer. Ah, e se eu for convencer você, você vai acreditar por 5 minutos, lá na frente você vai sair, entendeu? Às vezes você pode até acreditar no que eu falo e depois deixar. Então a palavra de Deus, ela diz, ela fala aqui, olha, eles quiseram um sinal. E ele respondeu, vede que ninguém vos engane. Vocês estão vendo engano? Está acontecendo engano? Demais. Demais. Não é um só, é demais. Estão pregando a palavra, mas não há muito testemunho. O que é testemunho? Você vai entrar na parte da santidade, você vai entrar na parte da santificação, da separação daquilo que Deus não se agrada. Não existe pregação da palavra com sucesso, e o sucesso da pregação da palavra não é quem prega ficar conhecido. O sucesso da pregação do evangelho não é se seu vídeo vai viralizar, não é isso não, gente. Agora que tá isso aí. Pregação da palavra é se vai ter salvação de almas. Amém? Bom dia, Luana, tudo bem? A paz. Então, é se vai ter salvação de almas. Então, esse é o sucesso da pregação do evangelho. Vocês estão conseguindo entender? Eu estou aqui devagarzinho, aqui para não correr o risco de deixar nada para trás e a gente perder pérolas no meio da palavra aqui. E a palavra de Deus vai dizer, e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário acontecer assim, mas ainda não é o fim. O que quer dizer isso? Nós precisamos ser provados para sermos aprovados. Eu vou falar para você, a época que esses discípulos, eles saem, depois que eles recebem ali o revestimento de poder, né? Quem está aqui no café há mais tempo, eu sempre falo, primeiro eles receberam o Espírito Santo. Quando? Em Atos 2? Não. Foi em Atos 2? Não, mas como assim? Atos 2 não foi a descida do Espírito Santo? É só a gente ler a Bíblia, você vai ver. Se não estou enganado, é no livro de João. Quando Jesus ele entra portas adentro, porta fechada, gente. Ele entra, aí tem alguém também que enche o saco porque alguém sopra, aí Jesus soprou e pronto, acabou, né? Aí Jesus ele sopra e ele fala assim: recebei o Espírito Santo. O que ele fez? Ele sopra sobre eles e diz: recebei o Espírito Santo. Então o Espírito Santo já estava com eles desde quando Jesus apareceu para eles e foi ressurreto. Então antes, né, ali quando ele faz a despedida com os discípulos, quando ele conversa, ele conta tudo, ele nos explica tudo. Tá tudo na palavra. Se pegar ali o livro de João 15, então eu só faço é chorar, mais nada. Então quando você vê aqui, e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras, vedes que não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Esses discípulos saíram pregando depois da autorização, revestimento. Como que eu posso te dar água se eu não tenho? Entendeu? Ah, Rose, você está pregando. E, gente, é mais de 20 anos de ministério, de choro e dor. E eu tô aqui olhando para minha pia, que esses dias alguém falou, Rose, até a Nilzinha, mas você grava o café onde? Falei, na minha cozinha.
que foi um instrumento que Deus mais me usou na minha vida para me moldar. Não tem outro. Não, só Deus. E eu olho e falo, Jesus, isso vira testemunho mesmo. Porque às vezes tem coisas que muitos nem vão saber, mas eu vou saber que aquilo me moldou. Então você precisa estar autorizado. Não é um dia chegou na igreja, vou falar, eu já comecei, eu vou falar. Chegou ontem, 2, 3 dias, irmão, você vai estar ali, você vai botar o irmão para a morte, na frente do cão. Às vezes ele nem foi batizado com o Espírito Santo ainda. Outra coisa, há um processo quando chega na presença. A pessoa precisa o quê? Caminhar. Ela precisa o quê? Ela precisa ser nutrida. Mas antes de ser nutrida, os espinhos precisam ser tirados. É papel da igreja limpar, ajudar essa pessoa a receber libertação. O nosso papel como igreja de Jesus é tornar o caminho para essas pessoas mais confortável dentro da presença. Não é ficar com ciúme se ele vai cantar, eu não. Doze, é isso. Glória a Deus, Tati, você está na melhor faculdade. Glória a Deus, é a melhor faculdade que tem. E aí, o irmão chegou hoje, amanhã eu vou fazer o quê? Não, aqui ó, vamos fazer. Não, vamos fazer o quê? Ah, mas é a obra de Deus. A obra de Deus é ele ser purificado primeiro. Ele não tem 6 meses. Ele não recebeu o batismo com o Espírito Santo. Ele não foi revestido de poder. Ele não está autorizado. E de quem é a culpa? Da igreja. Por que está acontecendo isso? Porque a igreja perdeu momento de oração. Porque quando há momento de oração, a revelação de Deus, Jesus foi orar para escolher os 12. Jesus foi orar para escolher os 12. Quem sou eu para falar, olha, Deus está levantando você a isso. Deus está levantando sem oração. E aí o irmão chega na presença, chega na igreja, é levantado às pressas, seja por causa disso, arroz é mentira. Gente, está acontecendo. Tem que falar, está acontecendo. Por que tem que ser falado? Para que não façamos a mesma coisa. Ah, não é normal. Então eles saem, eles vão pregar, os discípulos andaram com Cristo. Porque quando fala Cristo Jesus, eu estou dando ênfase, a Bíblia está dando ênfase ao Jesus Deus. Quando fala Jesus, ela está dando ênfase àquele a que se fez, né? Carne ali no ventre de Maria. Então, a gente tem que observar bem as escrituras. Então, quando você vê os discípulos caminhando com Cristo, eles tiveram que ficar em oração, aguardando a autorização para a pregação da palavra. E quando a Bíblia vai dizer, vede que ninguém vos engane, é porque seria tão terrível o engano que até a gente poderia cair se não tivesse o quê? Discernimento, tempo de oração, gastar tempo com Deus. Tudo se resume a isso. O amor a Deus te leva a gastar tempo com Deus. Não é qualquer tempo, é tempo de qualidade. Qual é o tempo de qualidade? Geralmente é aquele que é difícil, que eu não posso. Esse dia eu estava reclamando com o Senhor, falei, uai, tu me deixaste dormir? Eu falei, Jesus, eu senti falta desse horário. O Espírito Santo falou, você precisava de descanso. E eu vim de uma bateria de dias de muita intensidade, tanto psicológica, tanto física, e o corpo realmente não estava aguentando. E eu senti falta, mas eu vou para outro horário. Não há necessidade da pressa de alguém ser levantado para fazer. Deus não te chamou para você fazer isso e aquilo dentro de um templo de 4 paredes ali. Essa não é a obra de Deus. Isso aí é a obra de... Você vê no templo, quando ele foi levantado, cada um tinha as suas funções. Hoje você está falando que o que eu faço dentro da igreja não é obra? Me entenda. A obra de Deus, em primeiro lugar, é feita dentro. Você é o templo.
Aquele templo que nós lemos esses dias atrás, na lei que ele foi reedificado, tudo colocado no lugar, agora você é o templo. A obra maior é dentro de nós. Não é aquilo que... tudo aquilo que tem no Antigo Testamento é símbolo do que vem no Novo Testamento. Você via lá o templo. Você viu o povo caminhando no deserto, chegando em Canaã. Nós estamos o quê? Seguindo para Canaã. A Canaã celestial. Vocês conseguem entender? Vocês estão entendendo? Eu estou conseguindo transmitir alguma coisa aqui, que eu estou devagarinho. Então, quando você vê, ele fala, vede que ninguém vos engane, é necessário que haja guerras, porque quando eles começam a pregar e logo depois vem a perseguição, a igreja de Deus, ela foi fundada pela cooperação do Espírito, a qual ia diante deles. E Deus confirmando, falando é verdade, os surdos ouvem, os cegos veem, os paralíticos levantaram e ele ressuscitou. Este evangelho é o verdadeiro. Este a qual vós mataram era sim o Jesus, o Cristo, a qual ele veio. Ele veio para... Gente, como assim que ele veio? A palavra diz no livro de Isaías, eu fui buscado. Eu fui achado por um povo que não me buscavam. Nós somos os gentios. Jesus, ele fala com aquela mulher ali à mesa, Sirofenícia, né? Ela era uma mulher de origem sirofenícia. Os pais eram de... Se falar isso lá, chegar diante do povo de Deus lá hoje, você falar, é guerra. Aquele povo é guerra. E Jesus, ele fala, não pode tirar o pão da mesa e lançar os cachorrinhos. Ela fala, é verdade, mas os cachorrinhos comem da migalha. Ela reconhece que Jesus não veio para aquele povo. Ela se humilha e ela sai dali com um milagre. A igreja de Jesus cresce na perseguição. Mas para que você venha estar nesse tempo de perseguição, quando, Rony? Tá aqui, ó. Tá aqui. Daqui uns dias nós não vamos poder chegar aqui e falar isso, não. Quanto tempo? Pouquíssimo. Você tá pensando o quê? Você tá vendo? As coisas estão acontecendo. Tem anos, eu tô pregando de 2022 para cá e Deus tá falando, fala. Fala sobre oração, fala sobre arrependimento, fala sobre mudança, fala. Rose, tem gente que fala, Rose, você só prega cajado. Eu falo, não é cajado. Observa as palavras que eu prego. Todas elas falam só de arrependimento, de purificação, de santificação, de santidade. E aí o que acontece? A igreja, quando vê alguém pregando dessa forma, ele quer comparar, ele quer colocar, mas quem é você para falar? Então, quando acontece isso, é uma comparação, um sofisma trago por Satanás para que haja na vida da pessoa uma paralisação espiritual e não haja crescimento espiritual. Porque ele vai começar a analisar, ele começa a julgar, ele começa a falar, olha, mas quem é você para pregar para mim? Ele está dizendo, eu não quero mudar, eu não vou te ouvir. E Jesus não vai empurrar a porta à força. Ele bate, se alguém ouvir, eu entrarei e eu vou cear com ele. Ele quer fazer festa com você. Você está falando de perseguição? Eu estou falando de perseguição, porque não tem outra coisa para poder pregar. Nós estamos vendo, as coisas vão piorar, vão intensificar. Eu tenho pregado muito isso, onde Deus tem me levado pela infinita misericórdia do Senhor. Eu falo, pai, eu estou indo porque tá indo uma mula aqui pregar. Não é pregar, é falar, é transmitir. Porque eu não abro a carta, eu abro quando chega aqui. Eu sou só o carteiro, eu só entrego. Mas a palavra de Deus, ela fala que houve sim perseguição. A igreja de Jesus mais cresce na perseguição. Eu não vou chegar para você e falar que vai ficar tudo bem daqui para frente, porque não vai. Mas eu vou chegar aqui e falar para você que em todo tempo o Senhor Jesus, ele é fiel. Para se cair 10.000 de um lado e 1.000 do outro, você não vai ser atingido. Como que você está vendo esses sinais? Eu estou glorificando. Eu tenho avisado ontem, meu esposo conversando comigo, ele falou, nossa, tudo que a gente vem conversando, que você vem falando, a gente está assistindo agora. Eu falei, vai aumentar.
Ele me pergunta, ele fala, eu não sei como é que você gosta de estudar tanto isso. Eu amo geopolítica, amo saber o que tem nos outros países, o que está acontecendo. Gente, eu amo estudar isso. Mas foi o Senhor que despertou isso no meu coração. Eu não pedi, porque eu não gostava. Nem, é política? Não. Geopolítica. O que acontece em outros países? O que está acontecendo? Nós precisamos saber. Você precisa entender que a igreja de Jesus vai ser apertada. Por quê? Para ser embranquecida. Jesus está falando, olha, é necessário que aconteçam as guerras. Será que Deus está errado? Daí você vai falar, mas não precisa, é paz. Paz é na glória, paz é no céu, paz é nas bodas do Cordeiro. A igreja de Jesus precisa se posicionar, se levantar, entender que agora chegou o tempo. Não temos muito tempo aqui mais. Eu tenho falado isso direto, por quê? Porque há no meu coração uma urgência para a pregação da palavra, porque nós não temos muito tempo. Esse horário, você estava onde? Todos os dias eu estava na minha horta. E quase não dá tempo de ir para lá. Mas o que adianta eu lançar a semente e plantar lá e eu não lançar nada no seu coração? Porque o que verdadeiramente queima o meu coração é a alma, as almas. Eu falo, Jesus, como nós vamos estar de pé no meio das coisas que estão acontecendo, cheio de mimimi, cheio de coisinha, a roupa da dança do outro eu não gostei, mas o irmão ele foi primeiro, como? Eu estou falando de perseguição, de pessoas que foram cerradas ao meio. E Deus vai sustentar, irmão Rosane. Como? Na palavra. Sabe por quê? A internet apaga, a energia apaga, mas a palavra ela permanece dentro do coração e ninguém te tira isso. Nós temos que parar de ficar com picuinha, com coisinha. Porque isso não é tempo da igreja se posicionar. Nós somos testemunhas vivas da presença da palavra. E ele está chegando para buscar a igreja. Não é hora de ficar com medo, é hora de dar glória e se alegrar, porque está pertinho. Está pertinho. É hora de se alegrar e falar, Jesus, o Senhor está voltando. Só tem medo se eu estiver no caminho errado. Se você estiver no caminho da justiça, você não tem medo. Você fala, apressa, Senhor, os sinais. Vocês são medo que eu levei susto esse dia que começou isso aí? É ruim. Eu tinha falado com meu esposo, olha, tá para acontecer algo. Tá vindo lua de sangue aí, festa de Purim, lua de sangue, tudo no mesmo dia. É um alinhamento. Tem tempo que eu tô falando com a gente, conversa muito isso aqui em casa. Tá para acontecer algo. Vai abrir um novo tempo. Nós estamos, igreja, entende? Nós estamos entrando em um novo tempo. É uma nova era. Não sei se vocês conseguem reparar, antes da pandemia, até 2019, final de 2019, início de 2020, não era um tempo? Quando veio a pandemia, não mudou tudo? Até as embalagens das coisas no mercado diminuiu. O que aconteceu? Mudou tudo, acelerou, deu um salto. Né? Tem computador quântico, gente, tem tudo. Tecnologia, boom, né? Reuniões, virou tudo online, mudou tudo. Nós estamos de novo girando para dar um salto, né? Selos estão sendo abertos. A palavra está cumprindo. Nós vamos ver coisas acontecer e nós precisamos estar aqui de pé na presença do Pai. Porque a presença dele te livra de tudo. E a palavra fala, olha, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos profetas, enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações, então virá o fim. Ai, gente, que coisa linda. Quando nós vemos Jesus dando todas as instruções, você fala, olha, vai haver guerra, vai haver terremoto, vai haver o sinal é esse. E o que está acontecendo? Guerra, gente, já tem tempos e tempos que nós vemos nação contra nação, reino contra reino.
Agora as coisas vão se intensificar de uma maneira terrível. Rose, está dando notícia ruim? Não, estou dando notícia boa. Não pode ser Pedro Bó, não. Tem que ficar alegre, feliz que você vai para sua casa. Vai. Rose, como assim para casa? Eu vou preparar para vós morada. Deseja estar com Cristo. Ah, eu tenho que cuidar disso, eu tenho que cuidar daquilo, sim. Continua fazendo enquanto é tempo. Continua cuidando do seu corpo, continua cuidando da sua saúde, cuida da sua mente, cuida do seu psicológico. Você não é de ferro para pegar 30 cargos dentro do templo e achar que vai dar conta disso sem endoidar. Para com isso não é obra de Deus, não. A obra de Deus é fazer o que ele está mandando. Às vezes Deus vai te colocar em uma frente de batalha, mas naquela ali vai acertar e vai mirar, vai apontar e vai acertar e vai cumprir o que Deus mandou. Às vezes é uma coisa, né? Eu vivia atribulada e estou fazendo isso aqui para Deus. Teve uma época da minha vida, misericórdia. Eu estava na escolinha, eu era obreira, eu limpava o templo, eu fazia culto de quinta-feira, eu ia para a roça, e não sei o que, não sei o que, e em algum lugar vai ficar faltando. E faltou. Em algum lugar fica faltando. Faltou. Onde faltou? Dentro da minha casa. Foi o tempo que eu cuidava mais lá de fora do que dentro da minha casa. Jesus me trouxe para dentro de volta e falou: epa, seu ministério é aqui. Tem ninguém mais importante que a sua alma e os seus, porque não adianta nada você posicionar todo mundo lá fora, arrebentar, é para quê? É ego. É ego, no fundo é mais para os outros ver do que fazer para Deus. Ah, mas se eu não pegar esse carro, o que o irmão vai pensar? Pensa o que quiser, Deus não mandou, eu não vou. É ruim, hein? Ah, Deus colocou no meu coração, mas não colocou no meu. Engraçado isso. Não colocou no meu, não falou, não testificou. E como que eu sei disso? Vida de oração, vida com Deus. Deus fala, você está num campo, você está sendo atravessado, a sua família está toda debaixo de guerra. Por quê? Porque Deus não mandou. Eu estou fazendo a obra de Deus. Não, você não está fazendo a obra de Deus. Você está fazendo aquilo que o homem quis que você fizesse. E aí você vai fazer o quê? Levar chumbo na asa. Agora é tempo de se purificar, se preparar. Ah, vem uma ordem aí, vem uma ordem aí, olha, não pode abrir os templos. Você vai reunir aonde? Você não sabe nem abrir o Zoom no telefone para poder reunir online? Ai, fechou a internet. Você vai reunir aonde? É a igreja, não, é a sua família que você vai dar a mãozinha lá, vai fazer a oração. Vocês estão entendendo? Não fica focado. Ah, você está desvalorizando, Rose, a congregação? Nunca que eu vou fazer isso. Não, nunca. Mas Deus está te chamando e falando comigo e com você que a nossa vida espiritual, particular e pessoal é a mais importante. Não adianta eu só querer estar no meio de alguém se eu não tenho água para distribuir. E eu só vou ter água se eu for lá naquele poço, naquela fonte que Jesus estava com a mulher samaritana e tomar daquela água e não ter sede mais. Que ele disse, quem tomasse daquela água não ia ter sede mais. Ele falou que, olha, se você beber da água que eu te der, você não volta não, você não tem sede mais não. E você não vai viver seco por dentro. Você não vai viver faltando isso, faltando aquilo, faltando paz. Ele vai chegar com essa água, vai inundar o seu ser. Ele vai colocar dentro do seu coração alegria. Você vai ser posicionado na presença segundo a tua vontade. Maranata, hora vem, Senhor Jesus, é hora. Tá chegando a hora. Rose, as coisas vão piorar mais ainda. Eu falo isso, tem gente que quer me pegar mesmo, fica bravo comigo. Tem gente que quer. Ah, mas você prega cajado. Foi que cajada é a palavra. Não é que é cajada, é porque a gente quer coisa que vai deixar a gente confortável. E a igreja cresceu, foi como? No grito, na perseguição. Espalhou todo mundo. Eles faziam tochas vivas, pegava, acendia, colocava. Eu aconselho você ver o filme Paulo, Apóstolo de Cristo. Ali retrata, acho que nem 1% do que aconteceu, porque a Bíblia diz, eles queimavam. Aí fazia tocha lá, ó, colocava a tocha acesa lá, entendeu? Era quem? Era os cristãos queimando, entendeu? E aí você preocupado com o sapato da irmã, com o cabelo do outro, vai conseguir resistir isso aí? Não. Eu tô te chamando hoje, eu tô te convidando hoje a melhorar a sua vida de oração. Eu tô te convidando hoje a dar lugar para o Espírito Santo de Deus. Se tem dons enterrados na sua vida, deixa Deus fazer. Deixa Deus te usar. Porque você vai chegar lá, né? Ele te deu quantos talentos? Ele vai olhar a sua mãozinha. Amém? Vamos orar? Vocês estão conseguindo entender?
Esse tema, ele me abala demais, ele mexe demais com as minhas estruturas, que eu não sei se elas vão ficar firmes estudando esse tema nesse café, não. Eu, sinceramente, não sei. Eu tenho chorado muito com Cristo. A gente sente saudade de uma coisa que a gente nunca viu. Como você sente saudade de algo que você nunca viu? Você sente saudade do céu, você quer estar no céu? E como é que você vai explicar que você está sentindo falta, mas não é, você não esteve lá, mas a presença está dentro de você. Entendeu? Esses dias, por esses tempos, vai ser derramado o Espírito de Deus de uma forma tremenda. Copiosa chuva. Vocês vão sentir isso. Desses dias vai ser derramado uma graça tão grande no nosso coração. Por esses dias à frente, você vai ser revestido de poder de uma forma tão gostosa que aquilo que você queria comprar, fazer, pagar, vai ficar desse tamanhozinho diante de tanta graça que Deus vai derramar sobre você. Por quê? Porque o avivamento do Senhor, né? Ai, vem estourando guerra pra lá e pra cá, vai estourar mesmo, o negócio vai ficar feio. A igreja vai ser apertada, vai ser convidada a ser transformada, a ser lavada, remida no sangue de Jesus. E ela sendo lavada, remida no sangue de Jesus, vem o avivamento. Nós temos promessa de avivamento. O avivamento vai vir, né? Comanda a guerra sub. Aí ele já começou a cair as gotinhas do avivamento. Deus está levantando os seus, está levantando os profetas do Senhor. Tem pessoas sérias sendo usadas pelo Senhor para entregar os avisos. Ontem eu falava, ô Senhor, e as pessoas que não têm ouvido? Deus falou assim, todos estão sendo avisados. Nada é tipo pego de surpresa. Qualquer coisa que acontecer daqui, você pode lembrar que Deus sempre levantou alguém para falar. Há uma graça de Deus sobre esse tempo. Se você vai ver guerra, se você vai ver rumor de guerra, todo tipo de coisa, como diz na palavra, se você vai ver essas coisas tão terríveis acontecer, imagina como não vai estar a proteção e o livramento. Imagina como não vai estar a presença, então. Sabe por quê? Porque a graça e a bênção é maior do que toda maldição. E se a graça e a bênção é maior que toda maldição, e vai acontecer isso tudo de tão terrível, então imagina em que ponto Deus vai levar você espiritualmente. Vocês estão entendendo? Vocês estão conseguindo entender? Vocês estão entendendo? Vai haver, as coisas vão acontecer, as coisas vão cumprir. A palavra de Deus, o reino de Deus está o quê? Sendo pregado. E nós estamos sendo convidados a orar mais. Nós estamos sendo convidados a buscar mais. Nós estamos sendo convidados a querer o Senhor. Nós estamos sendo convidados a falar, ó Jesus, eu estou aqui. É Jesus, é Ele que te fortalece. Glória a Deus, Tati. Louvado seja Deus. Porque se vai acontecer, se as coisas estão cumprindo, não é para que você fique com medo, amedrontado, perturbado, não. É para que você se volte todos os dias para o Senhor e você vai sentir uma presença que você não sentiu ainda. Vai sentir uma graça, uma proteção, um cuidado de Deus. E Ele vai falar, olha, eu estou com você. Eu estou resolvendo as suas causas. Eu estou resolvendo aquilo que você precisa. Eu estou indo adiante de ti, endireitando os teus caminhos tortuosos. Não temas. A palavra de Deus está escrita 366 vezes na Bíblia. Não temas. E aí sobra ainda. Se for para o ano todo, ainda sobra se for o ano bissexto. Ainda tem para o ano bissexto também. Não temas. Não temas. Levantará nação contra nação, reino contra reino. Vai acontecer? Vai. Mas a Bíblia fala que onde abundou o pecado, não superabundou a graça. Não diz que se Deus ele visita até a quarta, quinta geração, quando é no pecado, visita a geração, mas é a perder de vista quando visita para bem. Se a maldição vai até a quarta, quinta geração, quando é a bênção, ela não desce, ele vai, não tem limite para a bênção. Então o que isso me diz na palavra? A bênção é sempre maior que a maldição. Os poderes da terra vão ser abalados, como diz a palavra, mas nada disso é maior do que aquilo que Deus vai colocar sobre você. Vai lá no Salmo 91. O que é isso? Cair 10.000 de um lado e 1.000 do outro e tu ficar de pé. Isso é a palavra. É ela que te conserva vivo. É ela que te sustenta. É Jesus. E nós vamos ver muitas coisas acontecer. E Jesus está falando, fala, né? Se Jesus Deus tem falado muito comigo, fala.
prega em tempo e prega fora de tempo. Porque agora é hora de nós, como igreja de Jesus, eu não tô falando de religião, eu tô falando de Jesus. Você está aqui porque você crê em Deus. A igreja de Jesus agora é hora, é tempo de a igreja o quê? É oportunidade de ganhar almas. Por quê? Porque vai ter pessoa desesperada, perturbada. Você foi preparado na palavra. Você tem que ter água para distribuir, para matar a sede de alguém. Quem é essa água? Jesus. Você vai tirar água da fonte, vai dar, falar, olha, não fica desesperado não. Essas coisas precisam acontecer. Nós precisamos das nossas vestes, que é a vida espiritual, ela precisa ser embranquecida. É necessário que aconteçam essas coisas para que haja temor no coração do ser humano e entenda que Deus é fiel, soberano e poderoso e Ele, o nosso Jesus, Ele cuida de tudo. Amém? Não temas. Nossa, mas as notícias vão ficar mais intensas, gente. Vai ficar. As coisas daqui para frente, porque na geopolítica, a gente quando estuda a geopolítica, você vai vendo tudo em volta, em todos os países, está se alinhando para o cumprimento da profecia. O que está acontecendo aí agora, eu estou aqui, eu lendo Ezequiel 38 para saber se é a profecia de Gog e Magog, porque tem a guerra de Gog e Magog, que diz lá em Ezequiel 38. E é isso aí mesmo, não é outra coisa não. E quando a gente vê que realmente não é agora, o que está acontecendo, todos os indícios é a guerra de Gog e Magog. O que vai acontecer? Vai cada um se posicionar. Vai cada um se tomar ao seu lado. Vai levantar o homem da iniquidade. Rose, quando? Não fica perdendo tempo querendo saber o anticristo é esse, aquele. Queira saber quem é Cristo, quem é seu Jesus, conhecer seu Jesus. E tem gente que grava vídeo, o anticristo vem de lá, vem de cá. Gente, vamos saber quem é Jesus. A gente já sabe que a Bíblia diz que é o homem da iniquidade. A gente só tem que estar ligado com o que a gente vai viver daqui para frente, para a gente estar de pé espiritualmente e não cair e ficar para trás no arrebatamento da igreja. Porque Jesus vai voltar. Assim como um relâmpago sai, né, do Oriente, se mostra no Ocidente, assim será a volta de Jesus, num piscar de olhos. E ele virá. E está muito perto, está muito perto. Amém? Vamos orar? Meu Deus, eu tô sentindo uma presença de Deus hoje nessa live, gente. E esse tema, ele aqueceu meu coração. Eu tava ali conversando com Deus, falei, Senhor, esse tema, eu choro litros. Falar da volta de Jesus, isso tinha que ser pregado todo dia, né? Isso todo dia, tinha que ser pregado todo dia, a volta de Jesus. Amém? Vamos orar. Deus, eu louvo, Pai, ao Senhor, porque o Senhor não nos tem deixado faltar a palavra. Eu agradeço, Senhor, a Deus, porque o Senhor Deus tem falado conosco, nos dado orientações. Eu agradeço pelo Café com Palavra, Pai, esse ministério a qual tanto o Senhor tem me entregado e emprestado, não é meu, é teu. Mas como o Senhor tem mantido, tem honrado, e eu louvo ao Senhor. Eu agradeço ao Senhor pelos testemunhos que eu recebo, e eles não são, Senhor, não tem nada a ver comigo, é tudo o Senhor que faz. Deus, eu estou aqui, Senhor, menor que um grãozinho de areia. Nós não sabemos até quando, Pai, nós teremos a oportunidade de estar aqui na internet pregando a palavra. Nós não sabemos até quando a igreja fica, Senhor, os templos estarão com as portas abertas. Mas nós temos certeza que em todo o tempo o Senhor estará conosco, porque o Senhor nos prometeu na palavra. Jesus, obrigada, Pai, pelo teu refrigério, pela tua palavra, por nos alertar, Deus, da tua volta, que o Senhor está chegando. Como diz a tua palavra, que nós não fôssemos enganados, e só há uma maneira de não sermos enganados, é ficar na tua palavra. Papai, eu agradeço pela vida de cada irmão que está aqui. Deus, não é, Senhor, por minha causa, mas é por causa da tua palavra. Que o Espírito Santo os envolva, Pai, num tempo de graça, Pai, e refrigério, segundo a tua vontade e teu querer. Que eles venham ser ministrados pela tua palavra. Que o Senhor, segundo a tua vontade, venha operar, Senhor, na saúde. Venha, Senhor, trabalhar em veias importantes, Pai. Venha quebrar, Senhor, toda obra maligna contra a vida, Pai, da tua igreja. Papai, em nome de Jesus, Pai, segundo o teu querer e tua vontade, entra, Senhor, limpando, Senhor, Pai, as veias, Pai, ali, Senhor, do coração. Entra, meu Senhor, segundo o teu querer e vontade, acelerando o processo, Pai, de perda de peso, eliminando inflamação que fica escondida no corpo dessa pessoa.
E ela, Deus, quer, Senhor, se curar da obesidade. E há poder no sangue de Jesus para curar essa mulher, sim, da obesidade. A partir de hoje, pelo poder que é no sangue de Jesus, o Senhor começa a desinflamar o corpo dessa mulher. E ela começa a desinchar para a glória do nome do Senhor. Faça, Pai, segundo o teu querer. Antes de qualquer suplemento, vem a mão do Senhor que toca. Toca, Senhor, no sistema linfático. Toca, Pai, em todos os órgãos, meu Senhor. Toca, Senhor, no sistema nervoso central. Toca, Senhor, tira todo o complexo de inferioridade. Deus, tira todo o ódio, Pai, que estiver escondido no nosso coração. Pai, nos ensina a liberar perdão, Senhor, para quem nos ofende. Porque isso sim é da outra face. Quando fala a palavra de da outra face, significa que nós não temos que ir lá revidar e pagar mal com mal. Pai, em nome de Jesus, levanta-nos como igreja, sem temer, Senhor, o mal, sem temer o adversário, sem temer, Senhor, Pai, o inimigo de nossas almas. Dá a tua porção de Espírito, Senhor, do teu Espírito Santo sobre nós. Reveste-nos com o teu poder. Ah, Senhor, ministra sobre a tua igreja a unção da ousadia. Aquele que é tímido para falar da tua palavra. Que o Senhor tira a timidez. Que o Senhor põe palavras, cria oportunidades para a pregação do Evangelho. Reveste a igreja do Senhor de poder, a noiva do Senhor de poder. Porque sem o teu poder nós não conseguimos sucesso na pregação do Evangelho. E o sucesso é o ganho de almas, não ficar em evidência. Pai, cura, Senhor, de dores de cabeça, cefaleia, queda capilar. Cura, Senhor, Pai, no nome de Jesus nesta hora, Pai, abençoa as peças de roupa, Pai, dessa pessoa. Se é algo que foi ganhado, que está dentro de casa, tirando sono, trazendo perturbação, revela, Pai, onde está escondido e arranca, Pai. Em nome de Jesus, abençoa, Pai, a água que essa pessoa toma, que está dentro da geladeira, no filtro. Abençoa, Senhor, para que quem beber dessa água receba vida, seja curado, no nome de Jesus. Cura, Senhor, a tua igreja. Cura, Senhor, o teu povo. E quem passar, Senhor, 5 segundos, 2 segundos, assim como o Senhor tem me orientado a fazer cortes, Pai, pequeninos, para que outras pessoas também recebam, Pai. Quem não tem oportunidade de ver a live toda, quem passar 5 segundos, 2 segundos, eles recebam a porção do teu Espírito. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Gente, que presença. A Tati tá falando, né? A presença de Deus eu também senti, Tati. Já choramos aqui, uma quantidade, já uma presença de Deus tremenda. Deus está liberando cura. O Senhor mostra uma irmã, né? Tá aqui na live lutando contra a perda de peso. E o Senhor, ele manda dizer essa irmã, né? Eu sei quem ela também sabe, porque nós temos o mesmo Espírito e ele testifica. Deus vai começar a desinflamar, desintoxicar, limpar o organismo dessa irmã, desinchar. Ela faz de tudo, e tudo caminha, vai caminhando bem devagar. E o Senhor falava, não, eu estou começando a desinchar, desinflamar, eu estou trazendo saúde. O inimigo atacava muito a mente dessa irmã, colocando complexo ali de inferioridade, fazendo ela se diminuir. Deus está trazendo cura para essa irmã. E vai haver testemunho, no nome de Jesus, né? Deus tem trago testemunhos aqui na live, a gente fica tão maravilhado de ver, eu recebo mensagem. Tem uma família que me mandou uma mensagem, falou, Rose, Deus posicionou toda a minha casa através do café. E assim, eu não imaginava mesmo. Eu chego aqui, eu falo, você pode não ter ninguém, a live vai ficar gravada. Eu posto aqui, posto na rede vizinha, né, no TikTok, no Face, posto no YouTube. Hoje vou postar, porque hoje não gravei ao vivo no YouTube. E tipo assim, é alma, a gente quer ver as pessoas sentindo o mesmo que a gente está sentindo na presença, recebendo a mesma porção que a gente está se alimentando. É como se fosse um prato muito saboroso e eu quisesse dividir com você. Não é para ficar em evidência, não é para aparecer, não. Ah, é para poder ter seguidores, não. Quem tem que ter seguidores é Cristo. Dividir esse prato saboroso que eu tô comendo com você. Para que você coma, você receba o fim de muitas dores, o alívio de muitas dores como eu tenho recebido. Que você seja curado como eu fui. Como Jesus, quando me curou das tentativas de suicídio que eu cometia sozinha, da depressão, do pensamento de morte.
Eu quero dividir esse prato saboroso com você. E sinceramente, eu desejo que você saboreie ele até o fim. E vocês sabem o fim. O fim é Jesus voltando. E a gente na glória com Cristo, tá? Fica com Jesus. Deus abençoe a sua vida. Hoje, né, quem é de Jerônimo, hoje tem tarde de oração. Igreja Batista Renovada, às 16 horas ali. Nós vamos estar em oração. Glória a Deus, o Tilé, louvado seja Deus por isso. Nós vamos estar em oração, né? E lembre-se, nesse tempo, o que vai prevalecer é o certo é certo, errado é errado. De que lado que a gente tá? Você vai ter que desagradar algumas pessoas, você vai precisar falar a verdade. Não vai ter como dar jeitinho daqui para frente. Eu recebo nele, mas no nome de Jesus, eu recebo tão posse em nome de Jesus. E que Jesus te cubra em nome de Jesus. Ó, ficar com Cristo foi uma bênção. Amanhã nós voltamos com esse tema, né? Nós lemos ali até onde Jesus permitiu. Amanhã nós voltamos com o mesmo tema esses dias. Nós vamos estar falando da volta de Jesus. Live poderosa mesmo, foi bênção, Senhor Jesus. Ele se apresentou, o Espírito Santo ministrou a live e foi tremendo. Fica com Cristo, a paz, Marcelo. Fica com Deus. Deus abençoe vocês. Quem chegou no final, puder pegar a live e voltar ela do começo, ela vai ficar salva. Um abração para vocês. E quem for na tarde de oração, até as 4 da tarde. Um abraço.